Boa tarde, gente. Bom dia ou boa noite. Não sei a hora que vocês vão ver. Hoje eu acordei, vocês viram aí no history. Eu vou fazer essa live aqui mais pra deixar gravado mesmo. Coloquei no history alguns versículos sobre seguir Jesus ser fácil. Não é algo penoso e difícil. E eu vou estar aqui lendo e comentando um pouco mais do que Deus tem falado comigo sobre esses versículos. Então, o primeiro verso que me veio à mente hoje, após eu acordar, né? Super crente, eu acordo pensando em versículo. Normalmente as pessoas acordam pensando em problema, mas geralmente eu sou assim, né? Não é sempre que isso acontece não, sou super crente não. Então, me veio muito forte nessa questão de João ter dito que os mandamentos do Senhor são fáceis. E por que João disse isso, né? Que é fácil? Isso não condiz muito com a nossa realidade, com a nossa experiência pessoal. Que a vida da maioria dos cristãos, inclusive a nossa, a minha, ela é difícil. Ela é difícil. Às vezes, fazer a vontade de Deus é difícil. A gente largar alguma prática que o Espírito Santo nos pede é difícil. A gente ser constante em uma leitura devocional, uma leitura bíblica, um estudo, é difícil. Mas se João está dizendo que é fácil, por que é difícil? Abaixar o fundo. Se João diz que é fácil, por que na nossa experiência é difícil? Tem alguma coisa errada, porque a nossa experiência, ela não é mais real que as Escrituras. A nossa experiência, ela sempre deve estar de acordo com as Escrituras. A gente precisa dessa fé, precisa ter a realidade das Escrituras na nossa vida. E João, ele é bem peculiar. De todos os discípulos, ele foi o único que disse: eu sou o discípulo amado. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Ele tinha convicção plena que ele era amado. Daí, por aí a gente já consegue entender por que João traz essa facilidade. Ele coloca os mandamentos, ele coloca o seguir a Cristo como algo agradável, como algo fácil. A ponto dele dizer que em 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, que os mandamentos do Senhor não são pesados, não são penosos, não são difíceis. Para João, era fácil seguir a Jesus, não era difícil. E a gente pode ver que ele tinha muita facilidade em seguir Jesus quando todos os discípulos abandonaram ele. Abandonaram Jesus quando ele foi crucificado. Mas João era o único que conseguiu estar ali aos pés da cruz, junto com Maria. Todos os discípulos abandonaram, fugiram, se esconderam, não participaram da crucificação. Mas João permaneceu firme, permaneceu fiel, acompanhou Jesus até o último instante. Tanto que João que escreveu, está consumado, porque ele foi o único que ouviu. Ele foi o único que ouviu, está consumado, está finalizado, acabou, o pagamento foi feito, a dívida foi quitada. Ele foi o único que ouviu as últimas palavras de Jesus. E isso tudo porque ele se sentia amado.
Ele se sentia amado. Quando a gente sabe que é amado, a gente tem plena convicção do amor, igual João tinha, a gente tem essa certeza que seguir a Jesus não é penoso, não é difícil. Então isso é algo muito, muito profundo, porque não é a experiência que a gente tem na maior parte do tempo, ou na maior parte da nossa vida. Não é. A maioria das coisas são difíceis. Como eu já falei, difícil largar certos pecados, certos hábitos. Difícil parar de fazer certas coisas que o Espírito Santo nos diz para fazer. Difícil estar servindo em uma comunidade. Difícil estar ali com uma leitura bíblica. Difícil ali. Várias coisas. Você sabe sua dificuldade. Coisas que o próprio Deus pede para você no seu íntimo. E é difícil. Mas como a gente pode chegar nesse nível de percepção e de vida cristã? A gente dizer que é fácil, não é penoso, da mesma forma que João disse. A gente precisa entender o amor de Deus. A gente precisa meditar no amor de Deus. A gente precisa deitar no peito de Jesus e ouvir as batidas do coração dele. Igual João fazia. João era o único que se deitava em Cristo. Era o único que estava ali próximo e que disse: eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Ele é o discípulo a quem Jesus ama. É interessante que todos os discípulos tiveram mortes trágicas. Foram martirizados. Mas João foi poupado. João não teve uma morte sofrida. João não foi um mártir. Tentaram matar ele, mas não conseguiram. Porque quem sabe que é amado, além de conseguir seguir a Jesus, obedecer a Jesus de maneira fácil, ainda é poupado de muitas dores. Consegue seguir a Jesus até as últimas, até a crucificação. Isso tudo porque ele sabia que era amado. E João, é bem interessante que olha o que João diz aqui em 1 João capítulo 5. Em todo esse contexto, onde ele diz que é fácil seguir a Jesus e os seus mandamentos não são difíceis. Ele começa assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao Pai ama também o que dele foi gerado. Desta forma sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados, não são difíceis. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João capítulo 5 até o versículo 5. A teologia joanina, ela é completamente pautada na fé. Completamente pautada na fé e no amor. Ele mesmo diz que aquele que crê vence o mundo. E que a verdadeira evidência de que amamos a Deus é que obedecemos os seus mandamentos. E ele reitera, fala novamente: seus mandamentos são fáceis, não são pesados. Então, quando a gente quer amar a Deus sem entender que somos amados, isso é pesado, isso é penoso, é fazer a obra de Deus
sem o amor de Deus, sem Deus operando em nós. E isso acaba se tornando esforço próprio, religiosidade e legalismo. Então, amar a Deus é obedecer a Deus. Só que se a gente não tiver essa convicção de que é fácil, precisa ser fácil, a verdadeira forma de seguir a Deus, obedecer a Deus, é de forma fácil, a gente vai entrar em uma luta constante em eu vou me esforçar, tá difícil, eu tô começando a ter problemas emocionais, eu tô começando a ter cansaço físico, mental, tá tudo difícil, tá tudo muito penoso, mas essa é a vontade de Deus, eu vou continuar porque é isso que Deus quer. Essa não é a vontade de Jesus. A vontade dele, antes de tudo, é que a gente seja como João, entenda o tamanho do amor. Só assim conseguiríamos segui-lo até o final, até os pés da cruz. Só assim conseguiremos obedecê-lo de maneira leve, suave e fácil. Só assim conseguiremos amar o próximo. Só assim, amar a Deus e ao próximo. E só assim conseguiríamos vencer o mundo. Porque João diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é essa, a nossa fé. Então o que precisamos para vencer o mundo? Jejum, oração, leitura bíblica, se esforçar para parar de pecar, votos, propósitos, campanhas, penitências. É disso que precisamos para vencer o mundo? João não cita nada disso. Ele diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ele ainda faz uma pergunta retórica: quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E lá no versículo 1 ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então a gente só precisa da fé e da convicção que somos amados para vencer o mundo. A gente não precisa de mais nada além da nossa fé. E o próprio Jesus disse o seguinte: como João ele era o mais próximo de Cristo, ele pegou os códigos, ele instalou os drive de Cristo. Olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Eu estou lendo aqui na NTLH. Olha o que Jesus falou. A gente deve segui-lo. Jesus tem deveres? Sim, tem coisas que ele fala, você deve fazer. Você precisa fazer. Jesus tem mandamentos? Claro que tem. O próprio João disse que Jesus tem mandamentos. Mas olha o que João e Jesus disse. Esses mandamentos são fáceis, leves, suaves. Dependendo da tradução que você vai ler. Mas todas remetem à facilidade, à leveza. E tem uma tradução aqui que diz que é até mesmo agradável. Eu vou estar achando ela aqui. Comparar. Na Bíblia Católica, na Bíblia para Todos, edição comum, é uma Bíblia católica, diz assim: pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Na Bíblia, versão fácil de ler, diz a mesma coisa.
Aceitem o meu ensino e aprendam de mim, pois eu sou paciente e tenho um espírito humilde. Dessa forma vocês encontrarão descanso para suas almas. Eu digo isso, pois o meu ensino é agradável e a carga que eu lhes dou para carregar é leve. Então essas aqui são palavras de Jesus. E me parece que o que entendeu isso com maior revelação foi João. Como não amar, como não se sentir amado. Infelizmente a realidade que nós temos é quando a gente começa a ter um contato com instituições, com denominações que não tem essa consciência de graça, tudo parece ser muito difícil, penoso. Obedecer é difícil. Seguir as coisas, os usos e costumes da igreja é difícil. Ter uma vida com Deus é difícil. Orar é difícil. Jejuar é difícil. Estudar a Bíblia é difícil. Meditar é difícil. Tudo se torna difícil. Porque eles querem apresentar as regras antes do Criador das regras. Eles querem apresentar os mandamentos sem antes apresentar o Criador dos mandamentos. Então eles querem apresentar comportamentos adequados antes de um relacionamento daquele que exige esse comportamento adequado. A base para a vida cristã saudável, madura, constante, obediente é entender o amor de Deus. Antes de tudo, e saber que o próprio Cristo disse que devemos sim carregar um fardo. Ele tem sim deveres, mas o fardo é leve, suave e o ensinamento é agradável e fácil. Para aqueles que são como João, que entenderam que são amados. Próximo versículo. E João diz que mandamento é esse. Às vezes a gente também comete um erro de ler aquele versículo. Os mandamentos do Senhor são fáceis. Mas a gente pode pensar, são os 10 mandamentos, são fáceis. São as leis de Moisés, são fáceis. Tudo que está na Bíblia são os mandamentos de Deus. Tudo isso é fácil. Mas João, ele define o que é mandamento de Deus. O que são os mandamentos de Jesus. João tem definido, então, o que são esses mandamentos de Jesus que é fácil. Na Nova Aliança, nós temos apenas 2 mandamentos, que é o que devemos seguir. Então, alguns pensam, imaginam que quando a gente fala contra a lei de Moisés para os dias de hoje, que a lei de Moisés não vigora mais, porque Paulo diz isso, o autor de Hebreus diz isso, várias vezes, de diferentes formas, sempre para afirmar a mesma coisa, que a velha aliança passou, que nós não estamos mais debaixo